A sucessão não é dele pra nós. Daqui 6 anos, a minha filha vai ter a idade que eu entrei. Tá na hora de começar a se mexer aí. A mentalidade é uma coisa que, se a gente vê no nosso consumidor lá, que não se vê como um negócio, eu também tô entendendo que mesmo numa empresa grande, às vezes a gente não se enxerga no futuro. A construção da cultura, ela é lenta. A gente não pode dizer assim, a gente vai mudar a cultura esse ano e agora a gente é uma empresa tradicional e a gente vai se tornar uma empresa inovadora em um ano. Então, é sempre uma construção que ela começa aos poucos e ela depende, assim como tudo, acho que ela depende muito da execução. Como que a gente separa a empresa do dono? A gente se pergunta muito aqui, assim, até onde a gente consegue ir? Até onde a gente vai estar travando o nosso negócio? Muda Tudo podcast de hoje com Mari Stangerlin da AND, a Nodilar. Nós viemos conhecer aqui a empresa deles, indústria bonita pra caramba aqui, ó. E a Mari já tá lá nos esperando, toda de azul, uniformizada. Toda bonita. É isso. Aplicando Seja já o marketing bem-vinda, de guerrilha, né? Seja bem-vinda ao Muda Tudo podcast na sua empresa. Gravado. Tudo bom? Isso. Gravação diferente dessa vez. A gente tá com obra no estacionamento. Tá bom. Fica tá tranquilo. Dá um oi pro público. E aí, gente? E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos ao AND. Obrigado, é isso aí. Louco. Eu com certeza Não, e eu quero. penso que nem a gente tá vendo a governança agora, né? Porque assim, tá sendo uma experiência muito interessante para nós. Porque a gente sempre achou que estava tudo muito claro, né? E porque pro meu pai, assim, a sucessão tá feita desde que a empresa abriu. Sim. Né? Sim, são minhas filhas. Então e ele vamos sempre diz, né? Só que a sucessão não é dele para nós. Poxa, daqui 6 anos, a minha filha vai ter a idade que eu entrei. Tu entende? Tá na hora de começar a se mexer aí. E aí eu falei pro pai assim, e aí já não é mais uma família, né? São 3, porque eu tenho 2 irmãs. Sim. E aí são 2 filhos para cada. Tudo. E aí, assim, isso que as empresas não se dão conta também, sabe? Sim, porque o marido ele pode também não estar trabalhando no negócio diretamente, mas se a empresa é familiar, ele faz parte da família, algum tipo de opinião também existe, são 3 diferentes. Né? E aí a mentalidade é uma coisa que, se a gente vê no nosso consumidor lá, que não se vê como um negócio, eu também estou entendendo que mesmo numa empresa grande, às vezes a gente não se enxerga no futuro, né? A gente tem um planejamento de 5 anos, ok, mas assim, é quanto a gente vai vender, que produto a gente vai sabe? Mas essa sucessão da empresa... Assim, Quem que vai ser a liderança, né? Isso ninguém se questiona, talvez. Não é ninguém, né? Mas a maioria não se questiona, né? Se questiona o quê? Cara, a empresa tem que ter que tamanho, tem que aumentar 30%, tem que não sei o quê, daí vai precisar de um CD novo, vai precisar expandir para tais países. Tá, e quem é que vai estar mandando isso tudo? Essa transição, que não é de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. É algo extremamente lento. Né? E assim, qual é o perfil ideal de CEO para a AND? É um questionamento que assim, poxa, qual que é o perfil ideal? Porque o meu pai tem um perfil, eu tenho um perfil totalmente diferente. E quem vai vir? Que perfil tem que ter, sabe? Porque também a gente teve muito essa... Tem que conversar tanto com o cliente quanto com o colaborador, né? Claro. Um dos grandes problemas da sucessão, me corrija se estiver errado, que tu é especialista no assunto, mas um dos grandes problemas da sucessão familiar é o colaborador não aceitar muitas vezes a mudança, né? Ou não? Sim. É que a cultura, a construção da cultura, ela é lenta. A gente não pode dizer assim, a gente vai mudar a cultura esse ano e agora a gente é uma empresa tradicional e a gente vai se tornar uma empresa inovadora em um ano. Então, é sempre uma construção que ela começa aos poucos e ela depende, assim como tudo, acho que ela depende muito da execução. Não é a frase na parede que vai determinar a cultura da empresa. E aí, que nem a gente na AND, eu vejo muito assim, eu sempre falo que toda marca ou toda empresa, ela começou com alguém que decidiu ser fiel à sua essência, né? Então, tudo bem, nossos valores enquanto família foram a base do negócio por muito tempo, né? Mas quando a empresa começa a crescer e ter um patamar de que nem tudo, de descentralização, de departamentalização, que a gente começa a estruturar,
como é que tu mantém esses valores como base? Ou será que são esses os valores? Ou, sabe, também existem mudanças e transformações na empresa ao longo do tempo que a gente tem que olhar ela independente, né? Então, eu acho que aí é onde a grande maioria das empresas travam. Porque como que a gente separa a empresa do dono, sabe? E dos donos. A gente se pergunta muito aqui, assim, até onde a gente consegue ir. Até onde a gente vai estar travando o nosso negócio. Porque se eu estou falando que o meu consumidor está travando o negócio dele porque ele não se enxerga como um negócio e ele limita a produção aos seus braços, né? Também numa mentalidade ou numa modalidade de uma empresa grande, assim, será que até onde eu tenho capacidade de investir, eu tenho capacidade de assumir o risco, eu tenho capacidade de estar na frente? Tu acredita que muitas vezes o sucesso ele pode vir de a empresa continuar sendo familiar, mas contratar um CEO externo, por exemplo? Claro. Aí é profissionalizar, né? Não manter sempre dentro da família? Exato, com certeza. E assim, qual é o perfil? Que eu acho que a grande discussão é assim, ó. Se eu vou trazer, que é o que a gente está vivendo também, né? Se eu vou trazer alguém de fora, qual é o perfil? E não é o perfil que vai agradar a mim, ou agradar o meu pai, ou agradar o que a gente imagina. Não, poxa, qual é esse negócio, né? Quem é o nosso consumidor? Quais são nossos canais? A gente entender quem a empresa é, porque aí por isso o DNA-ND, né? O DNA-ND não é o DNA Mariana, né? Ou o DNA Lourenço. Foi importantíssimo para fundar, para manter, para iniciar. A gente é muito fiel aos nossos valores, mas a empresa hoje caminha com os valores e bases dela, né? E que daí representa as 90 pessoas e famílias que estão aqui e que dedicam também a sua vida a trabalhar no negócio. Mas não é fácil fazer essa separação, né? É nesse momento que eu acho que tem as maiores dificuldades, porque eu vivi muito isso, assim, né? Eu tenho um perfil totalmente diferente do meu pai. Meu pai é homem, muito mais industriário, assim, sabe? Aquele perfil de estar na fábrica, de ter uma visão mais mecânica das coisas. E eu tenho uma visão mais do comportamento, do design, do consumidor. E é um choque, né? Então, como é que daria certo se eu tentasse suprir uma vontade dele, né? Ou uma idealização, uma expectativa pessoal dele? Como que teve que acontecer? Eu comecei sempre a gente decide juntos, né? Então nunca eu trouxe algo impositivo dizendo tem que ser assim, mas a gente viveu muitas coisas juntos e que essas tentativas de trazer o design, a paleta de cores, a cor, o movimento, escutar mais o consumidor do que às vezes o canal, né? Quando vai dando certo, ele vai entendendo que esse é o caminho também, sabe? E aí vai ficando mais fácil de decidir, assim, sabe? Aí é a famosa frase que o resultado resolve, né? Uma coisa é vir com ideias, outra coisa é mostrar que a ideia deu resultado, né? Convence muito mais fácil. Né? Isso, exatamente. E aí é um aprendizado, né? Muito bom. E o movimento Empreender é Massa, quais são os próximos passos dele? Sim. Conta para nós. A gente diz assim que na ND a gente tem inspiração, experiência e performance. Então, experiência a gente entrega com design, como limpa, como monta, melhora o dia a dia desse profissional. A performance mais em menos tempo, resultado, economia, esse ponto. E a inspiração, a gente, poxa, como que a gente pode ajudar essas pessoas, assim, além do produto? Então, o que mais a gente pode fazer por esse empreendedor que a gente vê que às vezes ele está necessitando muito de ajuda ou de um olhar diferente. E aí o Empreender é Massa surgiu como um viés de inspiração. Assim, vamos escutar. Assim, a gente já escutou essas histórias ao longo de todos esses 26 anos. E o ano passado a gente fez 25 anos de empresa e a gente começou a valorizar os clientes que estão com a gente desde o início, né? Aí a gente fez o troféuzinho, foi entregar para esses clientes do canal mesmo, né? Os lojistas que estão com a gente, que acreditaram lá atrás quando tudo era mato, quando né? Era uma ideia, só uma ideia. E que estão até hoje. A gente, poxa, né? E cada entrega, cada visita, assim, era uma aula.
né? E aí, assim, tipo, eu perguntando assim, poxa, vocês também, a gente tá aqui há 26 anos, vocês estão há muito mais, né? O que manteve a gente juntos, né, de lá até aqui? O que vocês viram nos clientes ou os lojistas? Poxa, vocês viram muita gente crescer, muita gente quebrar, muita gente ficar pelo caminho. Existe um padrão de quem deu certo, sabe? Então, nessas perguntas que a gente foi fazendo e eu falei, poxa, por que a gente não conta essas histórias, né, para as pessoas? Porque muitas vezes a gente acha que tudo é óbvio e todo dia eu me deparo com uma situação de que eu achava que era óbvio para as pessoas e que às vezes as pessoas nem sabem, né? Quando eu mesmo comecei a me posicionar mais nas redes, tinha amigos meus próximos que viveram comigo há mais de 26 anos e que não sabiam do início da história da empresa, sabe? Às vezes tem gente que achava que eu era confeiteira porque eu postava muito bolo, sabe? Então, muitas coisas a gente acha que são óbvias para as pessoas, mas às vezes uma palavra, e tu vive isso, né, João? Pode mudar o futuro de alguém. Então, o Empreender é Massa, ele surgiu para ser uma fonte de inspiração. A gente traz ele nessa versão de podcast para contar histórias. Então, a ideia é assim, trazer empreendedores de nichos e níveis diferentes. Porque, no final das contas, a realidade, ela se parece muito, né? A gente vê que os problemas se parecem. E, às vezes, a pessoa acha que, não, como essa rede é muito grande, ela não tem problemas, né? Existem vários departamentos, né? Não tem dificuldades. E é muito pelo contrário. Então, eu entrevisto empreendedores que estão começando, empreendedores que estão na luta já há muitos anos, empreendedores que já são muito grandes, empreendedores que são pequenos, empreendedores que são a segunda geração, que são quem fundou. Então, tem níveis diferentes de empreendedores para poder identificar esse padrão e para poder trazer também, eu acho que alguma informação, alguma dica, alguma história que possa transformar de verdade assim o futuro de alguém que vai estar ouvindo e que de repente precisa ouvir aquilo naquele momento, sabe? Sensacional. É bem muito legal. Bom, muito bom. Tinha que ter uma comunidade muito forte, né? Porque daí tem um novo comprador de vocês que está entrando e ele está começando o negócio e aí tem alguém que já comprou o produto de vocês, que está guardado, que tem uma história. Então a pessoa consegue se inspirar e a marca também participar dessa transformação e do crescimento das pessoas. Isso aí. E aí o Empreender é Massa, ele não é algo AND. Ele é muito mais sobre o empreendedor do que sobre a empresa, assim, sabe? Do que sobre a marca. É muito mais sobre essas histórias dessas pessoas que realmente estão aí no dia a dia fazendo acontecer, né? Que estão vivendo, que têm as suas histórias, então tá muito legal. É um podcast, mas também é uma palestra. Tem a palestra também, isso que a palestra aí é muito assim, como a nossa história empreendedora tem a ver com esse empreendedor gastronômico também, né? Então, porque a gente viveu, né? Por mais que seja uma indústria, e como eu disse, indústria, comércio, varejo, ou a própria gastronomia, a gestão do negócio, ela tem os seus desafios que eles são similares, né? Existem uns desafios que todos vivem, né? Então, a gente também se deu conta, poxa, a nossa história também pode inspirar essas pessoas. Porque também a gente representa muitas pessoas no Brasil por começar do zero, por ter associação familiar, por ter crescido o negócio e ter enfrentado as dificuldades. A gente, na nossa história, tem vários erros, vários acertos. Como que a gente lida com isso também, né? Então, e é muito legal, porque a gente consegue, na palestra, trazer um pouco dessa história e de como a gente venceu esses passos, assim. Porque hoje tu vê o lindo pronto, né? Isso. E às vezes tu não consegue nem conectar com a pessoa quando tu vê tudo muito lindo, muito pronto. Isso. E aí tu vai a fundo na história e tu entende, poxa, ela já passou tal coisa. Ela também começou, né? Ela também começou. Também começou. As pessoas têm muita dificuldade de ver o primeiro passo, né? Acham que, sei lá, a Mari nasceu pronta. Isso. Nasceu pronta e tinha uma outra igual a ela. Igual. E assim, eu também represento as mulheres na indústria, né? Porque aí tem a maternidade. Bastante. Tem isso é uma referência muito grande. A mulher dentro da indústria, porque a indústria é um ambiente muito masculino, Sim. né? Então, e aí tem muito isso, né? Poxa, do meu pai,
para mim, para minha irmã. Como que a gente conseguiu conquistar essa credibilidade sendo quem... Desvincular, né? A filha do dono. Isso. Eu precisei entender que eu precisava ser quem eu sou, né? E aí, como mulher na indústria, comecei muito jovem. E eu sempre digo assim, muitas pessoas acham que o filho do dono tem muitas regalias, né? E aí é muito pelo contrário, porque eu tinha uma pressão que eu precisava dar certo, assim, eu precisava ter a resposta, eu já achava que eu tinha que saber tudo, né? Além de tu ter que ser boa no que tu faz, tu precisa provar para os outros que tu é boa no que tu faz. Uma vez eu recebi uma pessoa que me disse assim, querida, não tem alguém que eu possa conversar, assim, que é responsável, assim, pelo departamento? Eu falei, não, sou eu, né? Aí ele, não, mas assim, alguém que esteja acima de ti, assim, que seja alguém que decide, vai. Assim, não, sou eu? E, não, tá bom, tá. As pessoas não tinham confiança, assim, né? Então, a gente ia trabalhar na feira, achavam que a gente era recepcionista sempre, né? Ah, eu queria falar com vendas. Não, pode falar comigo. Contigo? Não, mas assim, me dá um vendedor, né? Então, as pessoas tinham muito essa... E aí, escutando isso, eu achava que precisava... provar para... Como é que eu ia provar para as pessoas que eu realmente era capaz de estar onde eu estava? Aí, estudando, tendo todas as respostas. E por muito tempo eu tive todas as respostas. Até que eu tive síndrome do pânico. Até que o meu corpo não aguentou, né? E aí que eu comecei a mergulhar no autodesenvolvimento, assim, né? De entender que eu precisava me conhecer, que eu não precisava ter todas as respostas e que eu não precisava provar para as pessoas que eu era capaz, né? Que isso não era necessário. Mas aí eu me pergunto, como muitas pessoas estão passando por isso, sabe? Como é que eu inspiro elas? Como é que eu ajudo que dá elas pra também? dar a volta, né? Porque assim, poxa, nisso, tu imagina, eu tive síndrome do pânico, foi 2010. A empresa já tinha 10 anos, porque foram 10 anos de muito trabalho, né? Você tinha 24? Eu tinha 24, 23 ali. 19. E aí, eu não precisava desses 10 anos tão sofridos se eu tivesse essa informação lá no início, sabe? Você vai ser essa pessoa para os outros. Isso. Então é isso que eu digo. É isso que eu falo para todo mundo. Quando as pessoas me perguntam sobre a área da educação, mentoria e tudo mais, o que realmente é, né? O que um mentor realmente faz? Eu falo, cara, encurta o caminho de todas as dores que poderia passar, não dos sucessos. É principalmente das dores. É te dizer o que é muito mais sobre te dizer o que não errar do que te dizer como acertar. E não é óbvio. Não. E não é para todo mundo. Aí depois que a gente passa, a gente começa a achar que é óbvio. Mas não é. Então não é óbvio quanto não é claro. Tu não consegue. Tem gente que tu mostra e a pessoa para, ela olha, ela pensa, ela até te entende. Mas ela não consegue enxergar. Não, mas pra mim é diferente, cara, não é. Tu vai superar tanto quanto a gente superou e assim por diante. Isso aí. Mari, mas uma coisa pra te dizer, antes de nós ir pra última pergunta do podcast, que é famosa. Quem vê de fora, e a gente se considera obviamente de fora, né? A gente acaba sendo próximo, mas é de fora. E aí eu falo não por mim, mas porque eu já ouvi. A tua capacidade de ser uma liderança dentro da indústria, sendo mulher, é impressionante. E eu já vi de muitas pessoas. Olha que legal. Do quanto a Mari lá da ND realmente é uma referência. Que legal. É uma referência para muita gente nesse mercado em específico, não só nesse, obviamente em vários outros. E é aquilo que eu até falei no último encontro que a gente teve lá em março, lá em São Paulo, que eu lembro que eu comecei a citar um monte de situações. E eu quase que falei pra ti, né? Só faltava apontar o dedo. É fácil ser da indústria, é fácil ser da indústria sendo dona, sendo mulher, sendo mãe, e não sei o que. Todas as pressões que sofre de uma forma geral, né? São muitas. Sim. E aí eu vou ser muito sincero com você. É sim mais fácil, por exemplo, pra mim. Hoje eu consigo enxergar. Eu não era esse cara, tá? Eu não era esse cara que eu enxergava esse privilégio. Esse privilégio existe. Existe. Assim como eu vou te dizer com muita tranquilidade e clareza que o jogo que os meus filhos vão jogar, que os teus filhos vão jogar, é diferente dos que a gente jogou e dos que muitos outros que não têm as condições que nós temos vão jogar. As 24 horas são as mesmas. A possibilidade de chegar, eu acredito que são as mesmas. A possibilidade. Mas o jogo não é o mesmo.
Não é o mesmo. O campo não é o mesmo, a chuteira não é o mesmo, a goleira não é o verdade. mesmo, o treinador não é o mesmo, o fisioterapeuta não é o mesmo, nada é a mesma coisa no mesmo jogo. Mas é possível igual. Mas tu me fala, né, dessa lógica de ser referência. Eu me reporto lá atrás, quando eu tinha muito essas dúvidas, e aí eu me pergunto assim, essa pressão, será que ela era interna ou era externa? Sabe? Isso aí. Era muito mais interna, né? Porque a gente também se cobra muito de ser perfeito em tudo. É isso aí. E não existe, né? Mas o inverso do que eu falei também é verdadeiro. Sim. O jogo que os nossos filhos vão jogar é diferente do nosso, porém, talvez a gente tinha uma liberdade a mais de criar do que eles vão ter, porque eles já nascem, entre aspas, no berço de ouro, né? E eles já nascem com uma pressão que a gente não tinha. Isso. Eles Exatamente. têm que dar certo. Eles são obrigados a dar certo. A gente tinha margem de erro. A gente tinha que dar certo, entre aspas, sobrevivência, né? Sim. Eles têm que dar certo. Porque, tu tem tudo. Sim. É um outro tipo de pressão, também tem que ter um cuidado com isso. No nosso caso, na criação, né? Exatamente. Muito bem. E Mari, deixa eu te perguntar, indo ao final do Muda Tudo Podcast aqui, diretamente da ND, né? Da indústria, da área de serviços, da área do negócio de vocês. Muito especial ter conhecido tudo, né? Obviamente a gente já conhecia, mas para o público todo conhecer também. Eu gostaria de te perguntar. Isso pode ser uma pergunta que pode te levar para o passado, pode ser algo de agora, vai ser uma decisão muito do que vier por primeiro na tua cabeça, pode ser algo bom, algo ruim. Talvez a gente já tenha falado ao longo do podcast, mas o que, ao longo de toda a tua vida, mudou tudo para tu ser hoje a pessoa que tu é? Eu tive 3 grandes viradas de chave na minha vida, assim, sabe? Para eu ser quem eu sou hoje. Mas acho que a primeira delas foi o autoconhecimento. Foi o autoconhecimento. A busca por ele. A busca por ele, que foi nesse momento de grande ansiedade, estresse que eu passei, que eu tive que entender quem eu sou. Para poder, e depois como eu contribuo com o negócio e como eu me aproprio dele, né? Então, o autoconhecimento, sem dúvida, foi a primeira virada de chave. Aí depois eu tive a maternidade, né? Foi uma grande virada de chave também na minha vida. Me ensinou muita coisa, principalmente sobre prioridades na vida, né? E esforço, prioridades, liderança. Me tornei uma líder extremamente, muito melhor por entender esse funcionamento do cérebro humano, assim, tipo, estudei muito para ser mãe também. E depois da maternidade, eu acho que foi... o coaching me trouxe muito como que a gente envolve de verdade as pessoas na empresa, né? Que daí vem muito nessa lógica do DNA. Como que eu trago... como é que eu consigo trazer à tona o potencial real das pessoas que eu tenho aqui dentro? Sabe? Como que eu faço o time jogar com todos os craques que a gente tem botar e fazer camisa 10 disso, em todo mundo. botar camisa 10 em todo mundo. E aí essas ferramentas me fizeram usar, a gente usou muito o perfil individual de cada um para estruturação de equipe, para poder fazer com que a gente tivesse um exército e não mais um trio que são os diretores e todo mundo vai fazer o que tá, sabe? Então foi uma grande virada de chave, assim. Mas tudo começou na busca pelo autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, sem dúvida. Que legal. E a consciência é a base da mudança, né? E para mim foi um grande... Mari, querida, obrigado, tá? Imagina. Que honra agradeço. te receber, né? É estranho para mim eu te receber, porque nós que viemos ser recebidos, mas te receber no nosso podcast, você nos receber aqui na ND. É uma honra enorme ter conhecido um pouquinho mais ainda da história, ter podido contar para o nosso público, conhecer tudo isso. E muito feliz pelos passos, pelos movimentos, pelo empreender é massa, saber que você está buscando inspirar os outros e não só pelo simples fato de inspirar os outros. Eu acho que muita gente busca fazer isso em rede social de alguma maneira, mas é que tu realmente tem uma história que inspira os outros. Então, mais do que a vontade de inspirar, eu te diria que é quase uma obrigação tua fazer um movimento como esse. Sobre isso. É uma obrigação, eu realmente acredito que a propagação da mensagem se torna uma obrigação nossa a partir de determinado momento. E inspirar é propagar uma mensagem, né? Seja ela qual for, pode ser sobre empreendedorismo, sobre, enfim, qualquer outra situação, né? E empreender é uma palavra,
apenas, né, dentro do que com certeza os podcasts que tu tá gravando, os conteúdos que tu tá gravando, eles vêm com certeza muito além do empreendedorismo. Sim. Porque se eu te pergunto o que mudou tudo na tua vida, tu não falou quase absolutamente nada de negócio, né? Sim. Foi a busca pelo autoconhecimento, foi a maternidade, Verdade. foi desenvolvimento de gente e desenvolvimento de pessoas. É óbvio, são desenvolvimento de pessoas que estão aqui dentro. Mas tu tá desenvolvendo elas para o mundo, tu não tá desenvolvendo elas única e exclusivamente para a função daquela mesa, daquela cadeira que ela tá ali. Então tu acaba mudando não só a vida dela, mas da família dela também. Mas assim, o teu negócio faz com que a gente viva muita coisa juntos, sabe? E eu vi isso com as minhas filhas, elas me ensinaram que assim, não adianta, às vezes a gente diz tanta coisa que eles não repetem, né? Que parece que é difícil de aprender, mas é muito diferente eu dizer, filhas, vocês têm que ser resilientes, têm que ser éticas, têm que ter respeito, e a gente viver isso juntos. Então, quando a gente eu busco muito ter experiências com elas novas, em que todos estão aprendendo uma coisa nova, porque a forma com que eu reajo e que elas estão junto e veem isso acontecer, o que elas têm que reagir junto, ali o aprendizado ele é muito potencializado, sabe? Pela realidade, pelo exemplo. E no negócio é isso, então assim, aquilo que meu pai me ensinou a vida inteira, a gente viveu juntos na empresa, sabe? A gente viveu dificuldade de, poxa, ser ético quando tudo te pede para não ser, sabe? Manter a idoneidade quando tá difícil de pagar, quando não tem dinheiro, sabe? Então, isso a gente viveu junto, então como família, esses valores se fortalecem muito. E como negócio, as pessoas que estão aqui, e esse ano foi um ano que começou com muitos movimentos dentro da empresa, e eu tive despedidas de funcionários de longa data, assim, e assim, me emocionou mesmo, porque muitos me traziam assim, poxa, entrei aqui um menino, saiu um homem, ou eu ouvi uma coisa assim, poxa, eu agradeço muito pelas oportunidades que eu tive, e eu fico pensando, será que lá 10 anos atrás, se eu não tivesse tido a oportunidade de trabalhar na AMD, será que eu seria quem eu sou hoje? Sabe? E aí eu vejo que o negócio, muito além do dinheiro, da renda, que é a sobrevivência das pessoas que estão aqui também, o que a gente mais se orgulha quando passam 26 anos, ou o que a gente mais vai se orgulhar quando a gente não estiver mais no negócio, quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar para trás, não é as coisas legais que aconteceram, assim, a meta que a gente bateu, sim, o cliente que a gente abriu, o faturamento que a gente alcançou. Poxa, quando tudo estava difícil, como que a gente estava lidando com isso? E quem que estava com a gente? Quem estava com a gente? Como a gente resolveu aquele problema e a gente aprendeu com isso depois, né? Quando um funcionário precisou, como que a gente reagiu? Isso marca muito, né? Essas viradas de aprendizado, de mudanças na família, isso tudo marca, e eu não vejo só na história da AMD, sabe? Eu estou escutando isso muito nas histórias do Empreender é Massa. Então, é uma missão, é um legado, e é uma missão que vai além de um negócio, sabe? Eu acho que é uma missão de vida e que transforma realmente muitas vidas se a gente souber olhar para isso dessa maneira. Muito bom. Muito bem. Mas é verdade. Nossa, tem muito fechando pra gente. Eu quero te trazer um convite. Tá, por favor, bora. Eu deixei aqui também. Que dia maravilhoso. Ai, que caiu a caneta. Esse aqui é o nosso convite especial pra ti. Olha aí. Só que acho que derrubei a caneta ali. Não, tá ali. Olha. Olha ali, ó. Querido João, sua trajetória, suas ideias, sua coragem de construir sempre me inspiram. Bora mostrar pro mundo que empreender é massa. Te espero para um bate-papo muito especial que pode transformar o futuro de alguém com carinho, Mari. Que coisa mais boa, mas está confirmadíssima vai ser bem legal. Minha presença no Empreender é Massa. Agora a gente precisa de data. Qual que vai ser a data? Eu quero data. Tá, eu vou, mas deixa que eu vou reservar no estúdio, eu acho, em vez da gente gravar aqui. Pode ser. Ou eu falo com... Vamos se achar melhor. Eu organizo com o Rafa ali, ele que tá com a... Vamos se achar melhor. Ó, meu e patrão, aí, você vamos organiza ver pela aí. tua agenda também quando tu tiver, porque agora a gente tem Brain, né? Semana que vem eu tô com a semana cheia, depois tô Até eu vi tua mensagem, tenho que fazer a minha inscrição pro Top 10. Eu já mandei pra Júlia. O que vocês não estão fazendo que não estão preenchendo isso aqui? Estão achando que vem de graça? Eu achei. Muito bem, que legal a ideia de convite.
Confirmado. Então Obrigado, vai ser querida. muito legal também te ter Uma como honra. Empreender é Massa. E É isso. são muitas histórias inspiradoras. Muito bom. Obrigado, Mário, por ter participado do Muda Tudo. Estamos muito felizes. Parabéns pela história. Obrigado a todos que nos assistiram até então. Estarei agora no Empreender é Massa. Nos veremos em breve novamente. Tchau, tchau.